Capítulo 802. Quando Klein abriu os olhos novamente, as ameaças e os apelos em sua mente haviam desaparecido. A chama azul clara diante de seus olhos continuou queimando naquele pavio preto como breu. Ele inspecionou seriamente o estado de seu corpo espiritual e confirmou que os sinais de caos haviam desaparecido. As cores de sua aura tornaram-se puras e não estavam mais manchadas. Finalmente foi resolvido. Klein soltou um suspiro de alívio e baixou o cetro do deus do mar. Com um estalar de dedos, apagou a vela do terror mental. Ele não retornou imediatamente ao mundo real. Sentou-se calmamente acima da névoa cinza enquanto usava o palácio silencioso para acalmar as emoções negativas remanescentes que seu coração interior não conseguia desabafar. Após esse assunto, Klein obteve uma compreensão mais profunda de que o caminho de um Beyonder era um caminho que lutava constantemente contra a loucura. Todos os Beyonders seriam levados à beira de perder o controle, ou teriam problemas psicológicos se não tomassem cuidado por razões internas ou estímulos externos. E uma vez que os sintomas apareceram, não resolvê-los a tempo poderia deixá-los em uma situação que seria anormalmente difícil de resolver. A dupla personalidade que foi criada foi resultado de fatores internos e externos. A causa é resultado de eu ser um transmigrador. Mesmo assim, me fundi com os fragmentos de memória de Klein Moretz e recebi partes de suas emoções. Eu estava naturalmente inclinado a ter uma dissociação. Aliado a isso, a tentativa de roubo do caderno da família Antigonos recentemente, é como eu caminhar ao longo da beira de um abismo para atuar como Duane Dantes. O estresse é imenso, então depois de ficar agitado e mentalmente corrompido pela quase perda de controle do guardião, o problema surgiu. Quando Klein levantou a mão para esfregar as têmporas, desapareceu acima da névoa cinza. Assim que voltou ao corpo, Klein sentiu que sua mente e espírito estavam muito mais relaxados. Parecia que uma janela empoeirada havia sido cuidadosamente limpa e a poção sem rosto adicional que ele havia consumido estava totalmente digerida. A personalidade alternativa que apareceu é, na verdade, resultado de todos os problemas psicológicos do passado. Consegui resolver o problema com a vela do terror mental, o que equivale a receber uma psicanálise completa e eficaz. Eu não teria nenhum risco latente nesse aspecto no curto prazo. No entanto, preciso tomar notas constantemente e me regular com frequência. Não devo ser descuidado. Klein saiu do banheiro, foi até a varanda e olhou para as montanhas distantes e a vegetação próxima. Ele estava em ótimas condições. Ele podia sentir claramente que seu auto-reconhecimento havia se aprofundado. Como resultado, a sensação constante de desidentificação enfraqueceu muito. Eu nunca esperei que minha vitória sobre minha dupla personalidade traria tantos benefícios. Se não fosse porque a geração de outra dupla personalidade resultaria em uma que seria mais forte e mais difícil de lidar, eu teria desejado dividir algumas personalidades, matando eu mesmo várias vezes. Klein balançou a cabeça com zombaria enquanto dava uma risada autodepreciativa. Para ser franco, apenas um caso de dupla personalidade era bastante perigoso e insolúvel para qualquer outra pessoa. Por saber onde adquirir a vela do terror mental, a essência do problema e sua experiência em resolvê-lo no passado, ele conseguiu eliminar os riscos latentes e não permitir que sua personalidade dividida se fortalecesse. Caso contrário, o melhor resultado seria o estado em que se encontrava o bispo Ultravisky, e o pior resultado seria uma perda gradual de controle até se tornar uma inevitabilidade. Além disso, ainda tenho uma psiquiatra como apoio. Klein riu enquanto voltava para seu quarto e se sentava em uma cadeira reclinável. Ele relembrou o que encontrou durante o dia e, a partir daí, obteve os pontos que precisava lembrar no futuro.
Se um Beyonder de sequência média do caminho sem sono perder o controle, ele será capaz de causar corrupção mental diretamente, puxando outros para um sonho. Preciso ter cuidado com isso no futuro. Antes de se tornar um Beyonder de alta sequência, os descontrolados da maioria dos caminhos não são capazes de fazer isso. Frequentemente, eles se transformarão em monstros e usarão os poderes Beyonder correspondentes para controlar ou atacar seus alvos. É difícil para eles transmitirem a sua corrupção. Além dos Beyonders de sequência intermediária do caminho sem rosto, o caminho do espectador também deve ser capaz de fazer isso. Quando confrontado com inimigos semelhantes, não se apressar para eliminá-los realmente resultaria em uma situação em que você não teria como se defender. Além disso, embora eu esteja ciente das condições dos guardiões e tenha descoberto sua relação com o selo central, surgiram os problemas correspondentes. Se eu me disfarçasse e me infiltrasse lá dentro, como eu deveria criar a performance de ser corrompido pelo selo central e me disfarçar? Klein contemplou cuidadosamente por um momento e ficou completamente sem ideias. Tudo o que pôde fazer foi se levantar, caminhar até sua mesa e desenhar uma imagem composta de símbolos que implica vã sigilo e curiosidade. Ele estava convocando a Rhodes. O espelho de corpo inteiro no quarto principal ondulou subitamente com ondas invisíveis quando uma luz prateada apareceu, formando o texto na língua de Luen. Exaltado grande mestre, seu servo leal e humilde, a Rhodes, está constantemente ao seu serviço. Minhas ações anteriores causaram um certo dano à sua imagem. E estou muito chocado e envergonhado. Você aceitará minhas desculpas? Você realmente sabe admitir suas falhas. Klein zombou e disse: não cometa o mesmo erro novamente no futuro. Tudo bem. O espelho de corpo inteiro apresentou novas palavras. Como posso ser útil? Há uma coisa. Klein deliberou e disse: os guardiões da Igreja da Noite Eterna estão contaminados pelo poder do selo central por trás do portão Chanes. Eles estão em condições diferentes dos Beyonders normais. Existe alguma maneira de aperfeiçoar um disfarce? As palavras prateadas mudaram e delinearam o novo texto. Grande mestre, só existe um método: sacrificar sua marionete e permitir que ela receba a contaminação do selo central. Ela mudará gradualmente e se tornará idêntica aos guardiões. Então, você pode mantê-la em seu corpo para enganar o selo central. Isso realmente funciona. É uma ideia. No entanto, uma marionete feita de um sequência 5, espectro não pode ser comprada com dinheiro. Eu realmente preciso pagar um preço extremamente alto para obter as fórmulas e ingredientes das poções de sequência alta. Klein pensou e disse: então, como faço para que a marionete receba a contaminação do selo central? Normalmente falando, uma marionete espectro pode ser detectada pelo selo antes de ser purificada à força e dissipada assim que se aproxima do portão Chanes, ou mesmo simplesmente aparecer na sala de orações. As ondas do espelho de corpo inteiro agitaram-se novamente ao acentuar uma figura. A figura usava um chapéu velado antiquado. Ela era alta, com longos cabelos castanhos. Não era outra senão a rainha misteriosa, Bernadette. Grande mestre, você pode procurar a ajuda dela, explicou a Rhodes com uma frase feita de palavras prateadas. Ela, rainha misteriosa, não é do caminho da meia-noite. Como ela pode fornecer alguma ajuda? Ou ela tem um artefato selado que corresponde às altas sequências do caminho da meia-noite, tornando-o semelhante ao selo central atrás do portão Chanes. Felizmente, a Almirante das Estrelas precisa de uma gota de sangue de uma criatura mítica. Quando chegar a hora, além de fornecer um item que satisfaça o Willowception, ainda haverá uma taxa de intermediação para mim. Essa será a taxa. Klein pensou enquanto balançava a cabeça e dizia:
Muito bem, você pode voltar. Sim, exaltado grande mestre. Seu humilde servo, Rhodes, aguarda sua próxima convocação. Quando uma linha prateada de texto apareceu, Rhodes produziu uma palma com um lenço na mão enquanto o sacudia. Os cantos da boca de Klein se contraíram quando ele olhou para ela, momentaneamente sem saber como responder. Reticências. Burgo Oeste, dentro da vila da família Odora. Eileen White exibiu um leve sorriso ao encontrar aleatoriamente um assento único para sentar na sala de atividades. Na diagonal, outro barão sanguíneo, Rus Bathory, segurava uma taça de vinho cheia de sangue. Ele o observava com os olhos semicerrados, sem esconder seu desgosto e ódio. Rus Bathory não só foi ferido durante a caça ao primeiro crente da lua primordial, mas também perdeu seus despojos de guerra para Eileen. Tal ato seu só vai me agradar. Eileen riu interiormente enquanto virava a cabeça para olhar para Cosmin Odora que acabara de entrar. Ele esperou que o barão declarasse os resultados e o recompensasse. Cosmin se forçou a ignorar o olhar de Eileen enquanto caminhava até a lareira e dizia a todos os sanguíneos presentes: estou reunindo todos vocês hoje porque o vencedor final emergiu para a competição de caça. Quem é esse? Os sanguíneos olhavam em volta enquanto trocavam olhares, adivinhando quem poderia ter conquistado a vitória. A maioria de seus olhares pousou em Rus Bathory, sem ninguém acreditar que poderia ser Eileen White. Apenas Rus Bathory teve um palpite ao olhar surpreso para o maldito sujeito. Cosmin suspirou secretamente e disse: Eileen White já caçou 3 alvos, garantido automaticamente a vitória. O que? Um jovem sanguíneo deixou escapar, incrédulo. Os sanguíneos eram uma raça com menos membros que os humanos. Em Becklund, todos faziam parte de uma comunidade menor, portanto, eles estavam bem familiarizados um com o outro. Todo mundo sabia que tipo de sanguíneo Eileen era. Ponto.